Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Classe Executiva, o podcast de quem viaja a trabalho, de quem viaja trabalhando e também pessoal, por que não? Estou aqui com o Lucas Amadeu. Tudo bem, Lucas? E aí, Denise? Olá, minha gente. Bom estar de volta aqui. Bora, vamos para mais um episódio? Bora. Dia especial hoje, né? Dia especial. Meu aniversário. Olha isso, minha gente. Parabéns pro Denis. Obrigado. A gente está aqui com duas pessoas que ajudam muitos expatriados. Expatriados são as pessoas que viajam para o exterior, né? São deslocados para trabalhar fora do país. E que precisam levar a família. A família, papagaio, cachorro, gato e a sogra, às vezes. E aí, o que eles precisam? Precisam de uma ajuda, de um apoio. Eu tô aqui com a Daiane, com a Tamires, da Embarpet. Como é que vocês estão? Bem, depois de ter pegado uma estrada... Uma estrada longa. Uma estrada longa, estamos bem. Fala um pouco o que é a Embarpet, né? E quando surgiu, o que vocês fazem, como é que vocês ajudam os viajantes a levarem seus pets? Bem, vamos lá. A Embarpet surgiu no ano de 2018 e, na verdade, assim, é uma história um pouquinho, né, tipo, longa até, mas aí eu vou resumindo, tá? Eu e a Tamires, nós, na verdade, queríamos, né, tentar empreender em algo, assim, sabe, que realmente fosse um diferencial, né, e que nós pudéssemos levar um pouco, sabe, para os lares, assim, um pouquinho de felicidade. Isso já era algo que estava no nosso coração, sabe, de tentar empreender. E tivemos primeiro a oportunidade de ir, né, tipo, para outro país, e nós fomos para Portugal. Uma loucura, né? Mas nós começamos a se programar, tal, para ir. E nessa viagem, quando a gente chegou em Portugal, né, nós conseguimos enxergar que lá nós não teríamos tanta possibilidade, né, de tentar viver lá, tentar uma vida melhor, e decidimos retornar ao Brasil. E nesse retorno foi que nós começamos a desenhar ali, né? Poxa, e agora? Como é que vai ser, né? A Tamires já tinha um pouco de vivência, né, na área, porque já havia trabalhado em um órgão sanitário. Então, assim, ela na verdade não sabia, né, todo o processo, mas era algo que a gente já sabia um pouco, assim, da demanda. E aí foi que surgiu a Embarpet. Aí a Tamires falou, poxa, por que então, né, nós não tentarmos encarar, né, esse desafio? Vamos! E aí eu fiquei um pouquinho, né, com o pé atrás, porque minha área era totalmente diferente, né? Era muito uma área, assim, mais comercial, nada relacionado a pets. E aí a Tamires falou, vamos tentar? Aí eu falei, vamos. Passamos exatamente um ano, né, Tami? Desenhando ali a carinha da Embarpet. Não tinha nome ainda, então a gente, sabe, tava desenhando ali. Pô, e agora, como é que vai ser, né? E aí foi nascendo, a Embarpet foi nascendo exatamente um ano, desenhando a empresa, como é que seria, né, todas as tratativas. Foi um desafio, né? Porque a gente foi de malas prontas para ficar em Portugal. E aí ficamos 20 dias e voltamos para o Brasil já desenhando a empresa e tentando montar toda a estratégia, porque a gente sabia que tinha público para isso. Ainda hoje, viagem com pets é muito... acaba sendo um tabu para muita gente. Muita gente não sabe que pode, que é possível, né? E naquela época ainda assim existia uma demanda grande para isso, né? Só que muitas pessoas acabavam não tendo informações de como levar, como fazer, de que forma eu posso ir. Muita gente acabava deixando justamente porque não tinha como, não sabia, não tinha informações. E aí entrou a Embarpet. Óbvio que já tinha outras empresas no mercado também, né? Mas não tão em evidência como é hoje, né? Hoje em dia tudo é muito pet friendly, né? Então todos os lugares, a aceitação para pet é perfeito. Então naquela época foi que a gente começou a estruturar a ideia da Embarpet, aí foi vindo outras empresas, né, também para poder ir ajudando, porque a gente viu que tinha uma necessidade de outras coisas também, como por exemplo a Embarcargo, que também faz transporte de mudança, transporte funerário. Que é de vocês também? Também. Então é um grupo, uma holding já. É o grupo Embar Company. Sensacional. E aí veio a Embarcargo, que fazia o transporte de mudança, bagagem. Olha, eu estou de mudança, preciso levar minha mudança. E depois de um tempo veio a Embar Travel, que é uma agência pet friendly, justamente para atender esses passageiros que queriam levar o animalzinho na cabine, mas não sabe como, porque, mas onde eu faço reserva, são todos os voos que permitem, classe executiva, classe econômica, e aí também surgiu a Embar Travel. Então veio as 3 empresas para complementar um serviço, que é o transporte de pet. O legal é que a gente foi conhecendo, assim, sabe, um pouco, né, da necessidade, sabe, dos clientes, foi conhecendo essa necessidade e fosse criando outros braços para a empresa.
empresa. Exatamente. Isso foi bem legal. E até a gente acabou encontrando uma necessidade dos nossos clientes que era uma bolsa de transporte, porque cada companhia aérea tem uma restrição com relação ao tamanho e era muito difícil os passageiros conseguir achar os tamanhos que a companhia aérea exigia. Então, vamos lá. Então, vamos desenvolver o nosso e-commerce, a nossa linha de bolsa de transporte para poder atender esse pessoal também que queria viajar na cabine. História então, de empreendedorismo de fato completa, né? Com todos os elementos que compõem. Exatamente. Os clientes, eu falo, olha, aqui no Grupo Embark Company você realmente consegue, né, ter uma assessoria completa para toda a sua viagem. Porque é embarcar a pessoa, né? A pessoa, o pet, a bagagem. Sensacional. Completo. Agora, de fato, é um assunto que está mais em evidência nos últimos tempos, né? Eu lembro de alguns escândalos que foram para a mídia recentemente. A história do coelho, da KLM, que teve até uma briga física no aeroporto. Não sei se você lembra disso. Foi um barraco ali no embarque e o rapaz caiu em cima do coelho ali. Foi a preocupação com o coelho. Tem histórias de cachorros que desaparecem no voo, né? Que se perdem no aeroporto. Teve um caso recente também que levou acho que semanas para encontrarem um cachorro, né? Da Pandora, né? Foi da Pandora, exato. Pandora. Então, quando alguém vai pensar, alguém tem um bichinho, quer viajar, quais são as etapas que você tem que pensar do processo? Porque tem vacinas, não é só a questão do transporte em si, né? Eu acho que assim, uma das principais etapas é a documentação. Né? Porque assim, dependendo para onde você vai, cada país exige um documento diferente. Então, se você vai para a Europa, se você vai para o Chile, se você vai para os Estados Unidos, o primeiro passo é pensar na documentação, porque, por exemplo, Estados Unidos hoje é uma média de 2 a 3 meses para você preparar a documentação. Europa é de 3 a 4 meses, entendeu? Então, assim, é importante que o primeiro passo seja a documentação. E depois, né, durante esse processo, você verificar qual que é a modalidade da viagem, né, Dai? Porque, assim, existem algumas modalidades, como, por exemplo, o caso do coelho, que foi um caso muito polêmico, que hoje está muito em evidência. Inclusive, a gente tem um porquinho da Índia que está indo embarcar para a Itália hoje, na cabine, entendeu? O passageiro está lá agora fazendo a documentação. Então, depende muito da modalidade da viagem também. E hoje, depois dessa polêmica, que não foi o primeiro coelho, né, mas foi um dos primeiros, é muito requisitado o transporte. Roedores, né, que é o porquinho da Índia, aves, chinchila, né? Coelho, aves, calopsita, embarcam na cabine. Agora, na cabine, entendeu? é num assento, no chão? Aonde é que é na cabine? É, preciso comprar um outro assento? Como é que funciona? Na bolsinha de transporte. E aí também depende da modalidade. Porque hoje a gente tem algumas modalidades que são o animalzinho que viaja de forma desacompanhada, né? Como na caixinha de transporte, viaja como carga viva. O tutor já está lá no destino e o animalzinho ficou e ele viaja sozinho. A cabine, que é justamente para transporte de pequeno porte. Liminar judicial, que é justamente a situação desse coelho, que havia uma liminar judicial para o animalzinho embarcar na cabine, né? Porque era um animal de suporte emocional e hoje o suporte emocional é mais válido para cães, né? Então, se você tem um outro pet, você teria que entrar com recurso. E foi dessa forma que ele conseguiu entrar. E como era algo muito novo, a companhia aérea não estava ambientada com isso e preparada, O que né? é o suporte emocional? O suporte emocional é uma modalidade de viagem para as pessoas que têm uma necessidade emocional do animalzinho estar por perto, né? E que é comprovado por meio de um psicólogo, um psiquiatra. E nesse caso ainda, do suporte emocional, se for cachorrinho, né? Ele não precisaria viajar dentro de uma bolsinha de transporte, Sim. tá? Então, geralmente cachorrinho. Por isso que às vezes as pessoas, né, ficam até impressionadas. Vê um golden assim, na cabine. Vê um golden na cabine. A nossa agência mesmo sempre embarca, né? Os casos de suporte emocional. E aí todo mundo fica meio assustado, né? Nossa, mas um golden, um Akita aqui dentro, né? Ontem nós embarcamos 2 para Los Angeles, que era 2 American Bully. Que é enorme. Eu não conheço a Sim, raça. é como se fosse um bulldog inglês grande, assim. E eles embarcaram na cabine, na modalidade de suporte emocional. Então, essa que eu queria entender aqui, porque não é só pelo tamanho do animal, não é pelo porte, né, a questão. Não. Porque a gente imagina, um cachorro, muitas vezes é muito maior do que um coelho, e por que o cachorro pode e o coelho não pode? Exato. E a gente tem visto bastante, vocês falam de Golden, tem um vídeo que está repercutindo bastante no Reels, que é de um Golden viajando na classe executiva, deitado ali, com cobertor, sim, né? sim. Então, quais são as regras para isso? Não é necessariamente por porte. Não é por porte, é por modalidade, porque existe o transporte como carga viva, né, de forma desacompanhada, cabine, que é normal, um chihuahua, por exemplo, um pincher, um gato. Que aí é por tamanho mesmo. Que aí é por tamanho mesmo. O suporte emocional,
que é o cão de apoio emocional. Aí tem o cão de serviço, que é para suporte físico. E temos também a liminar judicial, que é amparado de um documento. E ainda assim, sendo uma outra espécie, como, por exemplo, um golden. Às vezes a companhia aérea não aceita nem o suporte emocional, mas a pessoa precisa viajar por aquela companhia aérea. Então, entra com recurso para poder conseguir viajar. Como é os casos de porquinho da Índia, coelho. Calopsita ainda hoje também viaja bastante na cabine. Não são todas as companhias aéreas que permitem, mas ainda assim tem companhia aérea que aceita o transporte e viajam dentro da bolsinha de transporte. Então não é uma questão de legislação. A companhia aérea define se ela quer ou se ela não quer, dependendo de regras internas, é isso? Exato. E também tem a própria regra da ANAC, né? Então, assim, hoje foi feito um processo justamente para derrubar essa regra de que o roedor, o coelho, não poderia viajar na cabine como um cão ou gato. Só que ainda está em processo de aceitação, né? Para que isso seja um padrão. Enquanto não os tutores que precisam viajar dentro desse recurso, teria que entrar com uma liminar judicial. Agora, vamos lá. Cão, gato, ok. O que mais que a gente tem? O que a galera tá embarcando aí? Olha, eu vou falar para você assim, nós conseguimos fazer uma modalidade de embarque de carga viva que foi da cobra, né, de uma cobra, mas foi um voo nacional. Tá, mas mesmo assim, para nós, assim, foi super diferente, né? Mas geralmente é muito gato, cachorro e aves, né? Aves e roedores, né? Que agora tá no auge, assim, sabe? De conseguir embarcar. Porque você vai trabalhando um ou outro, assim, sabe? Então eles conseguem. Nós tivemos o caso também de uma coruja, mas não deu certo por questão de documentações. Que era pra mesmo. Austrália, né? Que era pra Austrália, que também já é um país, assim, também que não tem essa aceitação de pets, né? Então é um pouquinho mais burocrático. Daí, dá pra, né, de repente, levar o animalzinho pra Austrália? Dá. Mas existem, assim, sabe, algumas tratativas aí ainda a serem feitas. E pode perdurar até 6 meses. Agora, eu tenho uma gata. Se eu quiser embarcar com ela na cabine, eu preciso comprar um assento para ela ficar com a caixinha ali no assento ou vai no chão? Como é que funciona? Não, ela pode ir embaixo mesmo, sabe? Próximo ali ao seu assento, tá? Não precisaria... dentro da bolsinha, mas também não precisaria ter um assento. Isso é muito também de companhia aérea, tá? Porque eu mesma já viajei, tá? Com uma Bulldog e ela foi em um assento. Nesse caso, eu mesma comprei um assento, sabe? Para ela viajar ali. Então, nesse caso, ela foi. E você compra o nome do cachorro, assento? Como é que é isso? Não, o meu nome mesmo. É estranho, o bilhete de embarque ali com o passaporte. Mas eu acho que deveria, né? Mas olha, tem passaporte. No nome passaporte? Os cachorros têm passaporte. Sim. Tem. Você vende passaporte? Mas é passaporte mesmo? É, passaporte mesmo. O oficial? Assim, não, oficial, sim. mas não assim, tipo, pela Polícia Federal, né? Mas, assim, oficial sanitário. Sanitário. O Brasil tem o passaporte, né, brasileiro, mas ainda assim é válido somente para alguns países do Mercosul. Mas na Europa, o passaporte PET é super em evidência. Você só viaja de um país para o outro com o passaporte europeu do PET. Não tem nenhum outro documento a não ser o passaporte europeu. Que interessante. E só para matar essa curiosidade, que realmente fiquei curioso. O bilhete, então, você compra 2 passagens em seu nome, é isso? É, isso mesmo. Eu comprei, um assento do lado, tudo no meu nome, sabia? E ela foi ali sentadinha. Sensacional. E outra curiosidade, a gente fala bastante de transporte em cabine, porque geralmente as pessoas têm medo que o bichinho vá solto lá com a carga, receio se ele está bem, se não está. De fato, existe um risco maior dele ser transportado no porão, um risco para a vida do animal, ou não necessariamente? É seguro o transporte no porão? Então, é assim, é o que a gente sempre fala para todos os nossos clientes. A viagem de um pet é como a viagem de um passageiro. Uma pessoa que nunca viajou, né, dependendo do seu estado emocional, do seu estado de ansiedade, é a mesma coisa para o animalzinho. Então, assim, o compartimento de carga existe, né? 70% dos animais embarcam no compartimento de carga e é comum isso, inclusive os animais braquiocefálicos, que têm uma dificuldade maior para respirar por conta do seu focinho curto. Para dar um exemplo para gente, para quem não conhece esse termo, por exemplo... É um pug, um bulldog francês, um bulldog inglês, legal, que tem um focinho curto. E esses animais, eles embarcam no porão. Então, não significa que ele vai embarcar no porão, que ele vai misturado com as cargas. Ele vai dentro da caixinha de transporte, o compartimento climatizado. Por isso que não são todos os voos que permitem animais, porque não são todos os voos que são preparados para isso, entendeu? Então, assim,
Obviamente que o dono embarcando com o pet ali na cabine, o dono se sente mais seguro e o pet também, por ter uma pessoa mais próxima. Mas não que o compartimento de carga seja um compartimento que não é seguro pro animalzinho. As pessoas têm aquela impressão de que assim, né? Ele vai na carga viva e uma turbulência vai misturar a caixa com as malas. Não, e não e é se gelado, assim. pra mim, a preocupação é a temperatura. Então não é climatizado muitas vezes. E a mesma temperatura da cabine é a temperatura do porão, entendeu? Então, assim, às vezes é um animalzinho de mais idade, que tem um probleminha de saúde, né? Ai, tem um probleminha no coração, aí a gente acaba nem recomendando mesmo. Mas caso o animalzinho não tenha nenhum problema, algo relacionado. E durante ainda toda essa tratativa, existe a questão que eu também sempre informo os clientes, tá? Façam, sabe, a adaptação do pet junto à caixa. Isso é perfeito, é essencial. Assim, ó, adquiriu a caixa de transporte, coloca lá na sua sala, né, no seu quarto, lá no cantinho, coloca ali uma peça de roupa, os brinquedinhos, sabe? E deixa, né, o pet ir se adaptando, porque isso é importante também. Foi como a Tami falou, né? Geralmente as pessoas que têm, assim, sabe, algum, né, probleminha, eu mesma tenho. Viajar de avião, né? Que você já fica assim, sabe, com aquele receio, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? A mesma coisa é o pet, né? Eles já estão fora do ambiente deles, né? E aí chega em um lugar fazendo barulho, assim, sabe? Então, eu sempre vou, sabe, aplicando algumas dicas. Olha, dentro da caixa de transporte, quando o animalzinho estiver lá na sua residência, coloca também o barulho, né? Tipo, de uma turbina de avião, sabe? E aí ele vai fazendo, né? Esse reconhecimento para no dia do embarque, ele não estranhar, sabe? Ficar assustado. Porque isso é importante, ou seja, você tem mesmo, sabe, que ter toda uma tratativa de cuidado, né, com eles e prepará-los para esse embarque. Agora, a caixa, por exemplo, eu tenho uma caixa que eu levo no pet shop. Não necessariamente é a mesma caixa, porque tem algumas regras que tem que ser seguidas. Como é que eu faço para entender essas regras? Porque acho que também varia de companhia aérea, né? Normalmente a caixa para o embarque internacional ela acaba se tornando padrão, né? Por exemplo, um dos fatores do sumiço da Pandora foi porque a caixa de transporte não estava dentro de um padrão. Entendeu? Então, por isso que é importante, obviamente que uma caixa dentro do padrão é uma caixa mais cara, justamente porque ela tem uma resistência melhor, ela é parafusada, a grade tem que ser de metal. Além disso, tem o tamanho também, onde o pet tem que dar um giro de 360, tem que ter espaço suficiente para ficar em pé. Então, a caixa de transporte é um requisito importante e tem que estar dentro dos requisitos da IATA, dentro do manual da IATA, que é o órgão que regulamenta o transporte de animais, como carga viva ou no porão em si, entendeu? Então, por isso que é uma evidência bem importante e a adaptação também é importante, porque se é um animalzinho que nunca entrou num ambiente assim, por mais que também seja uma caixa resistente, ele vai ficar estressado, ele vai se debater dentro da caixinha de transporte. A gente tem um caso mesmo de uma Akita. É um animalzinho super dócil, não é um animalzinho de raça perigosa, né? Ela, inclusive, ficou, né, conosco ali, sim, sabe, alguns 2 dias ali no Embarpet, sabe, convivendo com todo mundo no escritório, tirava foto, né, com os funcionários, assim, sabe, no escritório. E no dia do embarque dela, colocou dentro da caixa, ela destruiu, e era uma caixa de madeira. Mas ela destruiu a caixa inteira. Você conseguiu sair da caixa? Ela ainda tava no escritório ainda, né? Mas ela estava dentro, mas assim, foi coisa, você sabe, tipo, da gente olhar, já tinha um buraco, assim, sabe? E olha que o caso dela ainda teve um histórico de adestramento. A dona já tinha feito um adestramento para ela se acostumar na caixa, porque ela não era acostumada a ambiente fechado. Então, assim, foi questão... E nós colocamos ela numa caixa de madeira, nem mesmo por ser um animal bravo, é por conta do tamanho dela, que ela era muito grande, e uma caixa normal não seria confortável para ela. E aí nós colocamos em questão de segundos, assim, a gente colocou ela dentro do veículo, voltou para pegar um documento, olhamos para trás, ela estava lá atrás. Falei, meu Deus, né? O que aconteceu? Quando a gente chegou no veículo, ela já tinha destruído toda a grade. E aí, isso é ruim, porque o animal ele acaba se machucando também, né? E aí foi um caso que nós optamos por não realizar o embarque. Ela retornou para a família aqui no Brasil, né? Pra onde era o embarque? Para os Estados Unidos. O que eles fizeram? A dona não levou ela ficou até fazer uma adaptação e tal. E a dona também precisava muito dela, porque era um animal de apoio, né? Só que ela já estava lá nos Estados Unidos, ela não conseguia voltar por questões de vistos. E aí depois acabou que ela viajou, acho que esse ano, no final do ano passado, né?
Mas viajou com a Duna na cabine. E E viajou viajou na super cabine. tranquila. Só que assim, ó, eu até estranhei, que eu falei pra Tami, meu Deus, Tami, eu falei assim, agora ela tá gigante. Eu falei, se antes eu achava que ela já era, né, um animalzinho de porte maior, cara, eu falei, ela tá gigante. E ela foi na cabine. Aí foi num outro assento. Não, ela foi assim, do Aos lado, pés. sabe, no Foi aos pés assento, nos pés. A dona dela, inclusive, pegou até uma classe executiva e tal. Porque tem um caso Ela do conseguiu. Pitbull, que acho que destruiu a... Isso é um caso antigo já. Ele tava, acho que no porão, ele destruiu, né, Sim, eu conheço a essa caixinha história. e comeu partes e começou a dar problema de... Fiação do avião? De aviação do avião. Então, isso é muito sério. Muito sério. Por isso que as raças agressivas, né, consideradas agressivas, só podem embarcar em caixas de madeira ou em caixas de metal. E ainda assim, é importante uma adaptação. Se o animal for extremamente agressivo, a companhia aérea, ela tem ela mesma pode recusar o embarque se ela vê que oferece um tipo de risco, né? Até mesmo, às vezes, um animalzinho que é de suporte emocional. Ele é suporte emocional seu, ele está acostumado com você. Então, ele não está acostumado com outras pessoas. Se a companhia aérea verificar que ele está apresentando algum risco, que ele está agressivo, algo relacionado, infelizmente, mesmo sendo como suporte emocional, ela acaba recusando, entendeu? E essa questão do pitbull só não foi mais sério, porque quando eles colocam o pet no porão, na caixinha de transporte, eles passam uma tela em volta, né? Então, essa tela não permitiu, né, que fosse algo, que acontecesse algo pior, né? Porque, assim, imagina só, o animal, ele já está estressado, ele destruiu a caixa. Ele se solta por completo dentro da aeronave, a primeira pessoa que abrir o compartimento de cargas. Sim, vai estranhar, né? Entendeu? Porque é da natureza dele, é da natureza do pet também. Então, foi um caso bem complicado. E aí as companhias aéreas começaram a reforçar essas caixas de transporte, tanto que agora boa parte das companhias aéreas que embarcam essa raça pede até que a gente forre por dentro com uma tela de metal, justamente para ele, se ele tentar roer algo, não vai passar da tela, entendeu? Agora, a gente vê muitas vezes documentários sobre transporte de animais de fauna, né, animais de zoológicos, e aí é um outro tipo de processo, geralmente são sedados. Por que não sedar os animais domésticos ou de pequeno porte? E eu realmente não entendo de questões de saúde animal, mas não seria uma questão para tranquilizar o bicho? Sim, seria até para tranquilizar, mas assim, ó, ele pode, o efeito do remédio, ele pode fazer o contrário. É a mesma coisa, eu sempre costumo, né, dar assim, esse exemplo, né? Olha, nós humanos, né, e os pets. Então, assim, eu imagino que né, geralmente quando eu viajo assim, eu sempre, né, tomo ali, sabe, algum remedinho, sabe, para dar uma tranquilizada, para dormir. Mas quando você acorda, assim, sabe, você já fica, né, um pouco mais tenso, né? Nossa, olha, eu já tô aqui em cima, meu Deus, será que falta muito? Será que não? Pro pet é a mesma coisa, você entendeu? Sabe, pode dar o efeito contrário, sabe? Ele pode estranhar o ambiente e realmente, sabe, tipo, ter algum tipo de problema ali de saúde. Então, a gente não recomenda. Falou, sabe, em sedação, não recomendo. O que muitos tutores podem até tentar fazer, porém, mesmo assim, a gente sempre informa, olha, consulta um veterinário, aqueles usos fitoterápicos, né, que chama. Assim, os florais. Pra dar uma acalmada. E essa diferença é porque, assim, um animal de zoológico, um leão, é o instinto dele, né? Um instinto agressivo. Então, ele precisa ser sedado, né? Agora, um cão, não é o instinto dele, entendeu? Então, assim, o leão, cão, ele gato. tem físico, ele tem saúde, ele tem... não digo nem saúde, mas ele consegue... O instinto dele, né? Ele consegue segurar um sedativo por muito tempo, Tá. entendeu? Agora, um cão, não. Um cão, se você fazer uma sedação, o efeito pode acabar durante a viagem, pode vir um efeito reverso. Então, é mais importante que você faça adaptação ou que, se você realmente não está seguro de que seu pet vá viajar no porão, né, você tente achar uma outra modalidade que você consiga transportar ele. Mas essa questão do porão é muito relativa, porque existem animais mais idosos, como eu havia mencionado antes para vocês. A gente embarcou um pug, que é um animal bracocefálico de 12 anos. Ele respirava um pouco mais ofegante, né, por conta da idade, mas ele não tinha nenhum histórico de saúde. Assim, não tinha nenhum problema. Geralmente, assim, com os nossos clientes, eu gosto de conhecer a história de todos eles, né? Porque, assim, às vezes a pessoa vem com aquela ideia, né? Olha, eu tenho um cachorrinho e aí eu quero embarcar ele para a Europa. Ai, tá, tudo bem, vou pegar ele todas as informações. Qual a idade dele? Ai, tem 14 anos, tem 13 anos. Olha,
Se o animalzinho, sabe, já apresenta algum histórico ali de probleminha de saúde, aí já não é recomendado. Então, assim, eu sempre procuro, saber conhecer a história do cliente, porque às vezes até para ele é uma comodidade, Sim. né? Olha, você tem a opção de levá-lo na cabine, né? Você não quer levar? Então, assim, sabe, existem, né, outras modalidades. É porque para eles ficam tanto com aquela ideia, né, de carga viva, né, o animal desacompanhado, que muitas das vezes eles acabam achando que realmente não pode embarcar na cabine, né? E muitas das vezes pode. Por isso que, sabe, eu gosto de conhecer ali, né, um pouco da história, sabe, para tentar auxiliar de outra forma. E o que é mais caro? Carga viva ou na cabine? O que fica mais caro para quem está embarcando? Carga viva. Carga viva? A Mais carga caro? viva é um processo assim um pouco mais caro por conta justamente de toda a burocracia, né? Então, assim, é um procedimento mais caro, é a carga viva mesmo. Envolve caixa de transporte e também depende muito do tamanho do animalzinho, né? E isso também também é o que é de maior relevância. O que você, de repente, né, pagaria, tipo, o preço de um Shih Tzu, um Yorkshire, tipo, quase o triplo, tipo, de um Golden, né? Um pastor alemão. A companheira acaba cobrando não pelo peso e pelo tamanho, né? Que o animalzinho vai ocupar dentro da aeronave. Então, um animal de porte grande realmente às vezes acaba saindo bem mais caro do que um de porte pequeno. É um investimento, a gente costuma dizer, É né? um investimento, mas eu vou até citar um caso. A gente tem uma cliente que ela tá com a gente desde 2018 num processo. Ela ia mandar 19 gatos para a Itália e agora são 22. Mas ela é criadora ou é de estimação? Os gatos são dela e ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Quem tem gato geralmente tem vários, né? Você tem um só, mas geralmente tem vários. Eu fui criado com 8 gatos. E um já dá trabalho, né? Então Já dá imagina trabalho. 22. O meu gado é igual filho, é um só. Só tem um filho, Então, ela tá nesse processo de microchip, vacina, sorologia desde então, para levar Para nós, assim, vai ser uma baita experiência, né, Tami? Assim, a gente tá tentando se programar, sabe, para realmente, né, sabe, fazer dar certo e o embarque acontecer. Agora, do ponto de vista das companhias aéreas, porque é sempre interessante a gente ouvir os dois lados, né? A gente tá aqui, claro, olhando no viés do consumidor, do cliente que quer levar o seu cachorro, do passageiro. Mas quando você tem a companhia aérea, quais são Por que ela dificulta? Por que ela tem receio, por exemplo, de levar um roedor na cabine? Me parece que um coelho é tão inofensivo. Por que é um evento para a companhia aérea deixar que o coelho vá na cabine? Então, eu acredito que assim, por conta das normas de segurança, como nós temos, né, o nosso advogado, inclusive que é especialista em causas de direito animal, né, e às vezes a gente acompanha esses processos de liminar dos clientes, às vezes a companhia acaba rebatendo falando assim, olha, o pelo do coelho pode entupir algo do tipo dentro da aeronave. Ou então o coelho ele pode escapar e pode roer algo dentro da aeronave. Então, às vezes, são alguns desses argumentos. Só que, assim, é algo novo, né? E por toda a vida a companhia aérea estava aceitando cães e gatos. Depois vieram os animais de suporte emocional. Depois os animais de cão de serviço. E agora essas outras espécies. Então, ainda é algo muito novo. Então, para a companhia aérea quebrar o seu padrão, leva um tempo. Entendeu? Leva um tempo. Eu acredito, né, com que a gente embarca e com os animaizinhos, às vezes um pincher é mais bravo que um coelho, né? Um coelho ele é assustado, é diferente. Então, eu acredito que não ofereça nenhum risco, né? Mas a companhia tem os seus padrões de segurança e existem as normas da ANAC também. Então, eu acredito que vai levar um tempo para eles tornarem isso padrão, mesmo que hoje já exista uma regra, uma legislação, né, que acaba defendendo o coelho, por exemplo, de embarcar na cabine. Só que é assim, hoje embarca um coelho, hoje embarca uma chinchila, hoje embarca um porquinho da Índia e vai calopsitas, né? Daqui a pouco as pessoas vão querer levar outro tipo de espécie. Sim. E aí isso vai acabando, né? Quebrando os padrões da companhia, a companhia aérea se protegendo mais ainda, porque o padrão são cães e gatos. Tanto que gato não é considerado um animal de suporte emocional. Então, geralmente iria no porão. Iria no porão ou iria na cabine se ele pudesse ir na cabine. Mas se Tinha é uma uma documentação companhia com as aérea, por vacinas em dia. exemplo, temos a American Airlines, que hoje não está embarcando nem cão e nem gato na cabine, a não ser que seja cão de serviço ou como suporte emocional. Se você quisesse embarcar com o seu gatinho, ele teria que ser seu suporte emocional ou seu cão de serviço. Entendeu? Então, assim, gato para as companhias aéreas não é considerado suporte emocional. Né? Justamente porque às vezes eles não têm o mesmo instinto que um cão. O que, de repente, também eu acredito que seja algo que deveria ser quebrado
né? Porque às vezes o seu estado emocional é totalmente dependente daquele seu gatinho que você tem há anos. Eu não embarco minha entendeu? gata no porão, não. Eu compro do meu lado ali, eu compro a fileira inteira. Então, é isso, entendeu? Então, eu acredito que não seja um problema. É mais uma questão de padrões mesmo, que até hoje sempre foi dessa forma, não mudou, agora veio um novo e até todo mundo Estão se adaptando, né? É isso que eu ia dizer, é uma questão tipo de adaptação mesmo, né? As coisas realmente estão mudando, né? Porque eu sempre costumo dizer que as pessoas estão deixando de ter filhos, sabe? Tipo, tendo pets, entendeu? Isso. E realmente os pets fazem parte da família, né? É isso. Eu não Adoro posso dizer nada. Aquela frase, né? As plantas são os novos pets e os pets são os novos filhos. É E exatamente filho vira coisa de milionário isso. excêntrico, porque... É exatamente isso. É isso E mesmo. assim, e nós lidamos com um tutor, que são os pais, né? Sim. E a Daiane sempre fala, eu me sinto numa creche. Porque os donos perguntam a todo momento, ai, mas como tá? E a Meu gente tem que Deus, fazer meu bebê. vídeo, chamada de vídeo, fotos, entendeu? E vai mandando. É isso, porque se tornam filhos. Mais até que o filho, talvez, porque o filho ele se comunica, ele tem uma inteligência. Sim, o pet, você o acha que ele é pet indefeso, não, né? Ele não Sim, tem... E aí tem um cuidado muito maior que o filho. É isso. É Agora, verdade. no porão, acho que na parte do transporte não é legal, corrija-me se eu estou errado, né? Não é legal você alimentar o pet, né, antes. Sim. Certo, né? Sim. Só que se for uma viagem para a Austrália, vai ter que ser alimentado. Como que é a alimentação durante a viagem? Tomar água e tudo mais. Como é que é feito isso? Então, tem gente que entra lá no porão para ver se tá tudo ok. Não tem. Na verdade, assim, esses voos longos, existem, né, as conexões. Então, nessas conexões, sim, é que as companhias aéreas, né, se dispõem de um espaço para estar fazendo ali as tratativas de cuidados. Então, são nessas conexões que os pets realmente vão receber, sabe, esses cuidados de alimentação, né, de água. De repente, se for necessário, dar uma higienizada na caixa de transporte. Então, existe sim esses cuidados. Inclusive, hoje nós temos até uma companhia aérea que a gente embarca muito, né? Que é a Lufthansa, que ela se dispõe de um espaço pet, assim, maravilhoso, Perfeito. sabe? Para estar fazendo as tratativas de cuidados. Então, é bem legal o espaço deles, que é o Animal Lounge. Mas tem também a Air Canada, né? Que hoje está se dispondo também de um espaço na conexão. Então, assim, você vê que aos poucos, né? As companhias estão, assim, sabe, cedendo e realmente se preparando, sabe, mais para essa aceitação. Então, assim, quando o animalzinho vai, suponho, para Portugal e vai como carga viva, e ele vai fazer uma conexão em Frankfurt pela Lufthansa. Lá eles têm esse animal lounge em que o animalzinho sai de dentro da caixa e é um espaço somente para ele, que vai haver ração, água, tapete absorvente. Às vezes tem conexões que são maiores que 8 horas, maiores que 5 horas. Então, tem todo esse cuidado, não é... só vai e recebeu aqui, chegou, ok. E nesse momento, nesse espaço lounge ou nesse momento de conexão em que o animal tem algum tipo de suporte, de limpeza da caixa, de alimentação, são funcionários da companhia aérea ou é o Sim. tutor que vai estar lá? Não, São não. funcionários. Isso porque é uma modalidade como carga desacompanhada. Quando o animalzinho vai no porão vinculado à passagem do passageiro mesmo, onde o passageiro despacha pet ali no check-in, não teria esses cuidados por conta da conexão, que é um período muito curto. Tanto que hoje, para a Austrália, né, por ser uma viagem longa e por questões sanitárias também, não embarcam animais saindo do Brasil. Então, depende bastante do destino do trecho. Alguns trechos, por exemplo... A KLM, eles não embarcam animais no porão, né? Despachado ali no momento do check-in, se a conexão for maior que 3 horas. Então, Entendeu? tem Justamente toda uma porque eles não têm logística ainda pra você suporte. preparar. Agora, se for como carga viva, eles embarcam porque eles conseguem encaminhar o pet pro animal lounging deles, entendeu? Para fazer os cuidados. Então, é toda, de fato, uma logística para poder alinhar. Agora, entre nacional e internacional. Claro que a burocracia e a complexidade é muito maior no internacional, porque tem documentação, envolve tratativas de países. Para a gente é mais difícil, que depende de visto, né? Imagina para os bichinhos. Agora, eu vejo muito mais... a gente gosta de viajar, né? Eles viajam pouco, né? Pouco. Eu vejo muito mais animais viajando no internacional. Talvez porque sejam viagens mais longas e a pessoa quer ficar... É mais difícil ficar longe do pet, né? Mas quais são as regras para o nacional? É muito fácil, por exemplo, eu quero passar uma semana no Rio de Janeiro, quero levar meu cachorro, meu gato. É tranquilo ou não necessariamente? É muito mais prático um voo nacional. Sim, não existem, sabe, todas essas burocracias, né? De microchip, sorologia. Então, assim, o nacional é vacina da raiva em dia, E só? atestado de saúde e acabou. É mesmo? É bem prático. Na cabine ou no porão ou em ambos? Na cabine ou no porão, a Em tratativa de ambos, documentação é a mesma. Agora,
internacional, sim, existe, né, mais burocracias. E nesse caso que vocês comentaram que é simples, teoricamente, no nacional, tanto no porão quanto na cabine, a decisão de ir na cabine ou ir no porão é do tutor ou não necessariamente? Eu gostaria de levar meu bichinho na cabine. É assim? Depende. Depende muito, porque foi o que eu falei, assim, eu gosto muito de estudar os casos, assim, sabe? Então, por exemplo, se você vem e fala pra mim, Daiane, olha, eu tenho um Golden e eu quero levar ele na cabine. Então, assim, eu vou estudar, conhecer a sua história, saber se de fato, né, o Golden precisaria ir com você na cabine ou não. Porque aí, ali mesmo, se de repente você falar, não, Daiane, olha, ele é de suporte emocional. Então, não necessariamente ele precisaria ir no compartimento de cargas. E aí, saber, eu já iria te auxiliar, né? Olha, vamos lá, vamos verificar a possibilidade de encontrar uma companheira que aceite que ele vá na cabine. Então, eu gosto de conhecer essas histórias, sabe? Para conseguir mostrar para o cliente as possibilidades, né? Porque às vezes até para o conforto do animal pode ser que seja melhor ele ir no porão. Também, porque depende muito do pet, por exemplo. Às vezes tem animaizinhos que são muito apegados ao dono. Então, eu sei que o meu cachorro, se eu colocar ele numa bolsa de transporte, ele estiver perto de mim, meu Deus do céu, ele faz um escândalo. Entendeu? Então, assim, por mais que eu queira levar ele na cabine, eu sei que existem outros passageiros também, né? E que vai ser uma viagem de tantas horas e que isso vai ser ruim para ele porque ele vai ficar ansioso. E nem sempre a gente pode tirar da bolsa de transporte. Então, de repente, seria preferível que ele embarcasse como carga, né? Então, é uma questão do seu relacionamento com o seu pet e das regras da companhia aérea também. Porque ainda existem, para embarcar na cabine normalmente, peso, tamanho, raça... o trecho, não é toda aeronave que permite o animal vivo, entendeu? Existem também quantidade de animais por voo, que às vezes são somente 2 animais por voo, 3 animais por voo, entendeu? Então, cada companhia tem uma restrição, por isso que cada caso é um caso, cada destino é um destino, cada raça é uma restrição diferente. E tem esse ponto que você comentou, né? Se tá na cabine, algumas vezes você não pode tirar da caixa. Sim, não é porque tá na cabine, você vou abraçar tirar, meu cachorro. Não. Eles nem permitem. Nem permitem. Isso, a não ser que seja de esporte emocional. Que aí não precisaria ir dentro da bolsinha de transporte, nesse caso, sim. Mas o que você pode fazer, de repente, abre ali, faz um carinho. Mas se é um animal ansioso... É pior. É melhor não. Até pior mesmo. Quando você abriu aí, ele já acha, sabe, que vai querer pular no seu colo. Às vezes é um animalzinho que, na hora da refeição, vai latir, entendeu? Então, assim... É bom o tutor, às vezes, meu sonho é levar meu animal na cabine, viajar com meu pet na cabine, mas será que realmente vai ser bom para ele? Né? Vai ser uma viagem tranquila tanto para o passageiro quanto para o pet, então é importante analisar isso também. Teve nenhum tutor que falou, não dá para meu pet ir na cabine, então eu quero ir no porão? Eu acho que se tivesse a opção de trocar, eles trocariam. Eu também acho. Porque assim, olha, a gente já pegou assim, muitas histórias, assim, sabe, legais. Até porque a gente não tem como você não se envolver, né? Você se envolve, a gente se emociona. Principalmente nos reencontros, né? Ainda mais quando tem criança, gente, a criança tá lá esperando, o pet chegar. É maravilhoso. Aí o pet chega, né? Aquele encontro, a criança chora e a gente chora daqui. Então é bem gostoso. É uma delícia. Eu falo, eu acho que trabalhar com pets é melhor. E por isso que a gente... muitas vezes eu prefiro também. Viu? Mas vocês viram quantas regras, quantas situações diferentes, por isso que é importante ter o suporte de alguém especializado para conseguir fazer esse trabalho, né? Sim, exatamente, porque são muitos detalhes, né? E às vezes a pessoa tá indo à mudança ou indo a trabalho, já tá preocupado com outras coisas, né? Sim. Ainda mais uma preocupação com o pet, detalhe, documentação, né? Companhia aérea, é bom contar com apoio. E quem quiser contratar vocês, quais são os canais? É WhatsApp, Facebook, Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? Embar.pet. Embar.pet. Isso. Show. Agora, para finalizar, a gente tem aqui um que a gente chama de bate e volta, que são umas perguntinhas que eu vou fazer, vocês respondem rapidinho aqui, um bate e volta. Então, vou começar aqui. Próximo destino, Daiane. Ai, meu Deus. Portugal. Portugal? Qual que é o destino dos seus sonhos? Portugal. Melhor destino? Você já foi? Portugal. Que não pode faltar na sua mala? Na minha mala... Meu Deus, meus cachorros. Que são quantos? 4. 4 cachorros. Um app. Um app. Ai, meu Deus. Não sei agora. São muitos. A gente usa tanto app no dia a dia, né? Que às vezes até quando Instagram, a gente vai pensar qual que é o mais WhatsApp. importante, qual que é o mais...
Mas eu acho que... Instagram. Instagram? É. Vamos para Tamires agora. Próximo destino. Cancún. Destino dos sonhos. Ai, acho que Maldivas. Maldivas. Melhor destino que você já foi. Melhor? Portugal. Portugal. Olha. Ah, tá vendo? E eu queria acrescentar uma pergunta aqui, porque você comentou do próximo embarque delas, mas e o próximo embarque da empresa? Para onde é o próximo destino do bichinho que vocês vão levar? Hoje, que está indo, Itália. Itália. Aham. E qual bichinho que é? Um porquinho da Índia. Porquinho da Índia, você comentou, né? O que não pode faltar na sua mala? Ai, meu Deus, o que não pode faltar na minha mala. O que não pode faltar na minha mala? Meu computador. Seu computador. Bom, importante. E um app? Um app, o WhatsApp. Porque por mais que a gente queira viver sem, É né? negócio, né? Trabalho. Não tem como. E um hobby? Um hobby, viajar. Viajar. Todo mundo aqui acha É muito gostoso, Gostamos, né? Ah, Muito quem bom. não gosta, né? Adoramos. Legal, Tamires, Daiane, muito obrigado pela presença de Imagina. vocês. Nós que agradecemos, Denis. É um prazer, viu, estar aqui com vocês. Ficamos muito felizes. Foi nosso primeiro podcast, né, Tami? Sim, sim. E a Muito gente obrigada ficou muito pelo lisonjeada. convite. Legal. E agradecer o Rock também, né, por ter Verdade, estreitado não pode esquecer do Rock. esse relacionamento aqui entre a gente. Verdade. Legal, obrigada. Obrigado, meninas. Obrigado. Imagina, Adorei o papo. Lucas. Acho que foi muita informação, né? Quem assistiu Sim. certamente aprendeu muito sobre esse método de transporte que eu não imaginava. Então dá para rever o podcast. Quais essas plataformas, Denis? A gente está no YouTube, Como é que acha? Classe Executiva. E vamos entrar no Spotify também em breve. Boa. Boa. Tá bom? Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Classe Executiva. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.